Mas nós vamos abrir em Atos capítulo 18, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Semana passada demos apenas uma introdução ao contexto da abertura desse novo trabalho, falando sobre a cidade de Corinto, suas coisas boas para o Evangelho, suas coisas ruins para o Evangelho, e se tornaram ruins para a igreja depois que a igreja foi fundada, e como Paulo ele começou aquele trabalho, como ele desenvolveu aquele trabalho e como ele terminou aquele trabalho de 1 ano e meio na cidade de Corinto. Atos 18, 1 diz: E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque o Senhor, eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Amado, nós queremos colocar a nossa vida mais uma vez diante de Ti, e queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Venha ser com a minha vida, com a vida dos Teus filhos, e que a partir da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha nos alcançar, Senhor, e venha abrir os nossos olhos, e venha nos despertar, Senhor, e venha nos apresentar modelos, Senhor, ó Deus, e estratégias através da qual nós possamos transmitir a verdade do Evangelho, que é o poder Teu para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, que o Senhor venha ser com a minha vida nessa noite, que o Senhor venha ser com a vida dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, venha iluminar o seu entendimento, Senhor, e venha nos ajudar, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, aplicando a Tua palavra ao nosso coração, fazendo, Senhor, aquilo que deve ser feito. Por isso, vem ser com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Como falamos a semana passada, a cidade de Corinto não era uma cidade muito fácil assim para que o Evangelho pudesse encontrar uma recepção boa, principalmente por causa da exigência transformadora que o Evangelho ele apresenta a todo cidadão que é exposto à verdade contida dele. Nós temos uma cidade como a de Corinto que, para a perspectiva da pregação do Evangelho em todo o mundo, era uma ótima cidade. Uma cidade portuária, 2 portos, bem localizada, caminho de transição, tanto por terra como por mar, de pessoas que vinham tanto da Ásia, como da Europa, como da África. Na verdade, poderíamos dizer que a cidade de Corinto, para o Império Romano, era um mundo reduzido a uma só cidade. Ela possuía 2 portos. Em um porto vinham as pessoas oriundas da Ásia, em outro porto vinham as pessoas oriundas da África e da Europa. Sempre haviam pessoas, à parte dos habitantes da cidade de Corinto, pessoas que afluíam e viam de vários países daquela época. Todos os dias chegava gente nova, saía gente nova, e pensando na perspectiva do apóstolo Paulo missionária, então era uma cidade estratégica para que o mundo da época fosse alcançado. Era uma cidade rica, uma rota comercial
Se você quisesse comprar produtos importados naquela época, de vários lugares, você deveria ir no mercado, na praça da cidade de Corinto. Ali você encontraria mercadoria de vários lugares do mundo e poderia de verdade ter contato com as pessoas que viajavam desses lugares para venderem aquilo que fabricavam, aquilo que produziam lá. E isso se tornava uma ótima oportunidade para que o Evangelho fosse pregado. Por quê? Porque se essas pessoas creem em Cristo e se convertem, elas, ao voltarem para as suas cidades, elas iriam começar a pregar sobre esse Jesus Cristo que salva. E é exemplo daquele etíope, é exemplo de outros que ouviram o Evangelho em Jerusalém, como o pessoal de Roma, e eles mesmos, não foram os apóstolos que foram lá, mas eles pregaram o Evangelho, e quando nós recebemos a notícia, já há uma igreja fundada, estabelecida e organizada em Roma. Então, nesse sentido, a cidade de Corinto era uma porta aberta para a evangelização do mundo. Por outro lado, haviam algumas dificuldades lá. Uma das dificuldades partia da realidade da idolatria. Então era uma cidade pagã como qualquer outra que havia no Império Romano. A deusa que era adorada com mais evidência, os dois deuses, não é? Que eram adorados com mais evidência, um era Apolos e a outra era Afrodite, deusa do amor. Então, como consequência dos cultos praticados para esses deuses, a cidade de Corinto, em relação ao Império Romano, era a capital para o lado do homem do homossexualismo, poderíamos dizer, e, em contraponto, era a capital da prostituição. Principalmente porque, no templo de Afrodite, parte do culto ele se realizava através da prostituição cultual exercida pelas sacerdotisas do templo com homens que iam lá prestar culto a Deus do amor. Então, o sexo fazia parte da liturgia do culto à deusa Diana, e no que diz respeito a Apolos, pelo fato dele simbolizar essa realidade da beleza, então isso influenciava muitos homens a se tornarem praticantes do homossexualismo, e isso se tornou um problema. Tanto que quando dizem sobre a origem da carta de Paulo aos Romanos, se diz que Paulo escreveu a carta aos Romanos quando ele estava na cidade de Corinto. E quando Paulo pensou numa perversão moral, através do qual o homem utilizava o próprio corpo para fazer aquilo que era contrário ao que Deus havia estabelecido, ele apresenta o lesbianismo e o homossexualismo como práticas que evidenciam pessoas que estão debaixo da ira de Deus e em estado de rejeição, por desprezarem o conhecimento do Criador. Não era uma coisa velada, fechada. Você, infelizmente, na cidade de Corinto se deparava com esse tipo de prática em praça pública. Então, Paulo chega numa cidade dessa para pregar o Evangelho. Além desse problema da idolatria e da promiscuidade e perversão sexual, uma coisa se tornou uma porta aberta, mas ao mesmo tempo, quando a igreja foi fundada, se tornou um motivo de divisão, que era a admiração que os cidadãos de Corinto tinham de ouvir pessoas que demonstravam ser profundos eruditos no conhecimento daquilo que eles estavam falando e que eram poderosos assim na oratória. Então eles admiravam, infelizmente, com muita evidência, e seguiam homens que transpareciam a evidência de que eram muito inteligentes, muito sábios e que sabiam falar muito bem. Então isso se tornou uma porta para que o Evangelho entrasse, mas se tornou um motivo para trazer problemas dentro da igreja. Qual era o problema das divisões? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo e eu sou de Cristo. E via de regra, a escolha de um ou outro pregador dentro da igreja era devido ao culto à personalidade ou à idolatria aos homens, que era muito pertinente àquela cidade. Mas isso se tornou um instrumento de facilidade, porque enquanto em Atenas eles discutiam sobre coisas para tentar entender o conhecimento, na cidade de Corinto eles tinham como lazer principal ficar escutando aqueles que tinham conhecimento. Então Paulo chega, prega o Evangelho e no meio gentílico houve uma aceitação muito grande. Então, pensando nessa cidade que tinha
coisas boas que poderiam influenciar na expansão do Evangelho, mas, por outro lado, existiam desafios muito grandes que nós lemos esse texto. Diz o seguinte: Paulo já estava em Atenas, teve que sair rápido. Alguns escritores dizem que Paulo teve um momento de desestabilização de ânimo, não é? Ele ficou desanimado com os frutos produzidos em Atenas. Nós olhamos para a viagem de Paulo anterior, as cidades que ele visitou, e via de regra ele teve que fugir de todas elas. Se não foi por suas próprias pernas, foi empurrado pelos irmãos. Deus utilizou os irmãos das igrejas, tanto de Filipos como de Tessalônica, como de Bereia, para mandar Paulo simplesmente para outro lugar, a fim de que a sua vida fosse preservada. Paulo sofreu, ele foi preso, apanhou com vara, ele já havia sido apedrejado em Listra, ele teve que fugir correndo perigo de morte, tanto de Tessalônica como de Bereia, e agora ele se dirige para Atenas. Só que em Atenas não foi tão forte assim a perseguição, só que quando ele olha para trás, isso é básico, por mais difícil que tenha sido a vida dele, e por mais que ele tenha sofrido, houve a gente vai usar um termo assim, uma produção de fruto muito grande para o reino. Nos lugares em que poucos judeus se convertiam, muitos gentios se convertiam e mulheres se convertiam. Então, nesse sentido, apesar do sofrimento, Paulo tinha as suas baterias recarregadas em termos de fé e de ânimo para fazer a obra. Por onde quer que ele passava, muita gente se convertia. Talvez nós temos na ilha de Chipre, lá em Pafos, quando ele prega, e ele só prega para o procônsul Sérgio Paulo e depois vai embora. Então, a parte disso, nós vemos que Paulo chega numa cidade e prega, muitas pessoas se convertem, ele estabelece uma igreja lá, levanta um líder para ficar lá e depois parte para outra cidade, mas quando ele chega em Atenas, a coisa não afluiu como deveria. Não se converteram pessoas como nas outras cidades, e aí ele se depara com uma situação de rejeição, sem diretamente haver algum tipo de perseguição ou de ameaça de morte, mas ainda sem nenhum perigo eminente assim, de morte ou de ser preso, apedrejado, seja lá o que for. Paulo simplesmente, depois da primeira pregação, ele vai embora. Mesmo os seus ouvintes pedindo para ele voltar depois, ele simplesmente arruma suas malinhas e se manda para Corinto. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava meio que desanimado. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois de tanta surra, depois de tanta prisão, e ainda tinha aquilo que o Espírito Santo dizia para ele, e ele vai dizer isso aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, no capítulo 20, que o Espírito Santo só revelava a ele que de cidade em cidade esperaria ele cadeias e tribulações. Então, o que ele tinha passado anteriormente, Deus continuamente mostrava para ele que é o que esperava e aguardava ele de cidade em cidade. Então, Paulo aqui parece que ele chega um pouco desanimado na cidade de Corinto, além da falta de frutos assim evidentes na cidade de Atenas. Paulo estava sozinho. E aí nós mais uma vez vemos a mão de Deus provendo todos os recursos e meios que eram necessários para que a pregação do Evangelho continuasse a parte dessas coisas. Silas e Timóteo haviam ficado em Bereia, quando Paulo saiu de lá e foi para Atenas. Paulo manda o recado, mandando eles virem. Silas não veio, ficou em Bereia, discipulando os irmãos e edificando a igreja. Timóteo só deu uma passada em Atenas e depois foi para Macedônia para confortar os irmãos que estavam preocupados se Paulo ainda estava vivo, que havia sido acontecido, e para obter informações de como os irmãos estavam, para levar a Paulo e confortar Paulo. E como consequência disso, Paulo passa por todo esse desânimo na cidade de Atenas e vai para, se a gente pudesse usar esse termo, pior cidade do Império Romano. Apesar de ser a capital da província da Acaia, duas cidades mais importantes, vão ser as duas cidades mais importantes em que Paulo pregou, Corinto e Éfeso, era uma cidade pervertida.
Se você pensar numa Sodoma e Gomorra na época apostólica, essa Sodoma e Gomorra se chamava Corinto. A cidade, ela recebeu o prêmio ou o título de cidade mais promíscua, devassa e imoral do Império Romano. E Paulo, ele chega nessa cidade para pregar o Evangelho. Se aquela cidade de Atenas, que apesar da idolatria, havia uma porta aberta para que o Evangelho pudesse ser pregado, parece que em Corinto todas as portas estavam fechadas. Paulo estava só. Deus solucionou esse problema de imediato. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então, Paulo encontrou parceiros de caminhada. Agora, com Paulo, que está aparentemente um pouco desanimado, ele encontra pessoas para estarem caminhando com ele, já que Silas e Timóteo ainda estão na Macedônia. Por causa dessa frase que está aqui, entre parênteses, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, é possível saber quando Paulo chegou em Corinto. Possivelmente no ano 50. No ano 49, o imperador Cláudio, ele mandou que se expulsasse todos os judeus de Roma, da capital do império. E possivelmente por força dessa excomunhão de judeus da capital romana, um desses judeus com a sua esposa foi justamente Áquila e Priscila. Então eles saíram de Roma, na Itália, e aí foram habitar na cidade de Corinto, e aí foi justamente esses que alguns estudiosos chegam a dizer que já cooperavam com Paulo antes de Paulo os encontrar em Corinto, eles se tornaram agora os parceiros. Paulo não estava mais sozinho. Então, se havia desânimo a ele, Deus abriu uma porta para que ele pudesse agora não apenas fazer a obra confiando em Deus, mas também tendo o apoio de pessoas visíveis caminhando com ele. Isso é muito bom na hora da dificuldade. Nós vemos muitas pessoas que sofrem, inclusive na igreja, porque na hora que estão passando por dificuldades, ao invés de partilhar e procurar ajuda, elas se fecham e se afastam. E isso é terrível. Isso é a beira do precipício para se cair num abismo pior. Então a igreja, como corpo, ela serve com esse aparato de mãos que ajudam na hora que alguém enfraquece. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 3, 12, 13, ele vai dizer: vede, irmãos, que nunca permitais que haja em qualquer um de vós o perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, admoestai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que não desfaleçais nos vossos ânimos, cedendo à pressão do pecado. Então, a ideia do escritor aos Hebreus é que quando a vida cristã fica difícil, para que de verdade nos sintamos fortalecidos, nós precisamos nos lembrar que os outros cristãos que estão na caminhada são as mãos de Deus para nos sustentar, nos proteger, nos conduzir, nos levar até o momento que nós nos fortaleçamos de novo. Então aqui Deus, ele simplesmente intervém na vida do apóstolo Paulo e ele livra Paulo, pelo menos momentaneamente, daquele estado de solidão em que ele se encontrava. A gente até estranha, né? Paulo prega lá no Areópago e aí as pessoas dizem: olha, acerca disso, quando ele falou da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós queremos te ouvir depois. Que oportunidade maravilhosa! Você está diante de pessoas que não foram aquelas que desprezaram o Evangelho, mas que por curiosidade, não entender muito bem o que estava ouvindo, a gente quer te ouvir depois para a gente processar as ideias, a fim de que a gente venha compreender de verdade. Qualquer um de nós, com um convite desse, voltaria lá, mas Paulo simplesmente arrumou as malinhas dele, virou as costas e se mandou para Corinto. E lá em Corinto, Deus já havia preparado o lugar a fim de que Paulo pudesse ter um apoio do calor humano do lado dele. Aqui também uma coisa que nos chama a atenção em relação a esse casal é que
Depois que essa citação é feita aqui, em todas as outras citações, o nome da mulher é colocado na frente do marido. Esse é um dos textos e um dos termos das passagens, as outras várias passagens que nós usamos para defender a ideia de que a mulher, ela tem o privilégio de se envolver nas ações da igreja. Infelizmente, existem alguns grupos que são contra. Um exemplo, mulher pregar, ensinar e aí por diante dentro da igreja, eles desprezam a realidade de textos como esses e o contexto dos textos que são usados por ele, a fim de podar a mulher. Isso é muito da cultura judaica antiga, quando a mulher era considerada um ser inferior aos homens. O judeu ortodoxo diria certamente que era melhor para ele preferiria ir para o inferno do que ouvir uma mulher ensinando a lei. Então havia todo esse contexto de preconceito assim, porque eles consideravam a mulher como uma classe inferior mesmo. E infelizmente alguns movimentos evangélicos trouxeram esse conceito de inferioridade feminina em relação aos homens para dentro dos seus arraiais. Então, o que existe nas Escrituras é uma determinação dos limites com relação às funções que Deus estabeleceu dentro da igreja. Então, tecnicamente, em questões ministeriais, uma mulher não pode ser pastora de maneira nenhuma. Ela não pode exercer autoridade pastoral sobre um rebanho, porque isso vai quebrar a estrutura que Deus estabeleceu na criação. Homem cabeça, mulher ajudadora, e daí para baixo todas as coisas acontecerem. Então, uma mulher, porque prega, não virou pastora da igreja, nem está exercendo autoridade sobre os homens da igreja, porque ela ensina, ela não virou pastora. Então essa coisa precisa ser muito bem definida, e aí nesse sentido, quando nós pegamos os próximos textos, as próximas citações acerca de Áquila e Priscila, Áquila era o marido de Priscila, a mulher, todas as outras citações é sempre Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. E isso não é natural nem hoje. Imagine, você vai fazer uma lista de casais. Qual é o primeiro nome? O do marido, depois da mulher, por causa da estrutura funcional do casamento. Naquela época era assim, mas Paulo ele faz a inversão, demonstrando que o trabalho de Priscila dentro das igrejas, nas quais o nome do casal é citado, era muito mais proeminente do que o do marido. Ela foi a responsável pelo discipulado de Apolos, que vai ser citado aqui na frente. Um homem poderoso em palavras e obras, que conseguia convencer os judeus pelo Antigo Testamento de que Jesus era o Cristo. E Priscila e Áquila ensinam a ele sobre a graça de Deus de maneira mais clara. Como a inversão, então aquela que ensinou nesse ato assim do ensino, quando Paulo faz a inversão, deixa claro que na questão do ensino das verdades o marido era o ajudante e a mulher ela que era mais responsável em passar as verdades. Então nesse sentido nós vemos aqui que Deus proveu, e Ele sempre provê. Quando as forças estão acabando para nós, quando o ânimo está começando a tentar não nos deixar mais caminhar, Deus sempre coloca uma pessoa do nosso lado. E eu volto a dizer, irmãos, isso não é acaso. Isso é a mão soberana de Deus cuidando da nossa vida. Não é diferente da vida do apóstolo Paulo. Nós podemos olhar para trás na nossa vida e ver quantas vezes nós estávamos simplesmente enfraquecidos, debilitados, parecia que a vida ia acabar ali, e Deus coloca uma abençoada na nossa frente, e aí essa pessoa caminha conosco e nós somos levantados de novo, nós somos erguidos pelo Senhor, e vai ser sempre assim. Então Deus estava no controle da obra que Paulo estava realizando e também estava no controle da vida de Paulo, suprindo ele das suas carências como ser humano pecador, limitado e fraco em algumas áreas da sua vida. Então ele coloca Paulo diante de Áquila e Priscila, e Paulo agora arruma um lugar para morar naquela cidade enquanto Timóteo e Silas não chegam. Uma das coisas boas é que Paulo, ele, em termos profissionais, ele tinha o mesmo ofício de Áquila e Priscila. A tradução aqui é bem simples para a palavra, né? Eles faziam tendas, mas a ideia maior assim é que Paulo era um artesão que trabalhava com couro.
Ele fazia tendas, sim, mas ele trabalhava com qualquer coisa que dissesse respeito a um trabalho exercido por couro. Então ele encontra esse casal e a partir daí Paulo ele trabalha para realizar ou para obter o seu próprio sustento. E isso aqui hoje tem se tornado um problema para a obra missionária, né? Nós vemos um Paulo que era apóstolo, que foi chamado para pregar o Evangelho, mas que, por força das circunstâncias, teve que trabalhar secularmente, paralelamente ao exercício da sua pregação do Evangelho. Então, alguns anos atrás, era muito evidente isso, que uma pessoa que foi vocacionada por Deus para o ministério, ela não poderia trabalhar secularmente, porque isso era falta de espiritualidade. Para você ter uma ideia, quando eu ainda estava em João Pessoa, eu mudei de igreja, e para a igreja que eu havia ido, eu passei 10 meses sem receber salário. E um irmão, diácono da igreja, ele tinha um táxi parado em casa. E ele fez: pastor, o senhor está sem receber salário, isso para uma igreja que tinha condições de me pagar, e o meu carro está parado ali para vender o meu táxi. Então, seria muito mais fácil eu vender se o senhor estivesse rodando com ele, ganhando dinheirinho e fazendo propaganda do táxi. Moral da história, eu peguei aquele táxi, dirigi um ano inteiro. O que falavam de mim? Que o pastor Renildo havia perdido a visão ministerial. Praticamente todo dia eu pregava numa igreja, dava curso em várias igrejas, continuava treinando obreiros, mas só pelo fato de eu estar exercendo, por força da necessidade, já era casado, tinha uns 2 filhotes lá, eles diziam que eu tinha perdido a visão ministerial porque estava trabalhando secularmente. Essa questão é circunstancial. O ideal é o que o Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 14. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas não é falta de espiritualidade ou visão ministerial por força das circunstâncias a gente trabalhar, arregaçar as mangas e conseguir sustento de outra maneira. Na verdade, a gente pensa numa igreja como a nossa, à exceção de mim, todos os outros, um tem que trabalhar à parte, o Ricardo de vez em quando tem que fazer algumas viagens para dar conta das necessidades dele, e se pegarmos um Batista, um Silvano Giovanni, eles trabalham à parte, secularmente, tem o seu trabalho, a parte do trabalho ministerial, e exercem a sua função pastoral, isso de maneira limitada por força do tempo dividido. Então, Paulo aqui, ele não teve problema, falta de dinheiro não foi o problema para que ele conseguisse, ou que ele parasse de pregar. Ele simplesmente agora distribuiu o tempo, e isso fazia parte da cultura judaica. Hoje, por força do conselho tutelar, a gente tem problema se isso acontecer, não é? Saiu até uma notícia falsa alguns dias atrás de um pai que estava ensinando o filho a ser pedreiro, filmaram, botaram na internet e ele foi preso, né? Aquilo ali não era verdade. Mas, para um judeu, o que é que acontecia? Era judeu, eu tinha um filho homem, eu tinha a obrigação de ensinar o meu filho uma profissão, isso fazia parte. No contexto da sinagoga judaica, a sinagoga não sustentava os seus obreiros. Eles tinham que trabalhar no serviço espiritual e tinham que trabalhar secularmente. Então, por força dessa supervalorização do trabalho, a parte do exercício espiritual, um pai judeu era obrigado a ensinar uma profissão ao filho. Eles diziam que se o pai não ensinar ao filho uma profissão, ele está produzindo um ladrão para o mundo. Então ele era obrigado. Então os pais de Paulo ensinaram a Paulo a fazer tenda, o ofício de artesão do couro, e agora quando Paulo precisou se sustentar pelo fato de ele não ter ninguém amparando ele não teve problema. Não achou que era anti-espiritual. Ele trabalhava durante a semana e o texto vai dizer que ele pregava nos sábados para os judeus, porque ele não mudou a estratégia dele. Havia uma sinagoga judaica lá em Corinto. Então Paulo trabalhava secularmente durante a semana e no sábado ele ia lá e pregava e apresentava Jesus Cristo como o Salvador para os judeus. Então não existe um problema, não é falta de espiritualidade. Por outro lado, hoje a gente está enfrentando o lado oposto. Pastores largando o ministério de tempo integral para trabalhar secularmente porque não querem depender do dinheiro da igreja. Maior problema é a avareza que se apossou da comunidade evangélica. Os únicos que
dão dinheiro por avareza são os neopentecostais. Então, tirando a ala neopentecostal, que é induzida a dar dinheiro por promessa de que se ele der 10, ele vai receber 100, ou se ele der 10, ele vai receber 1000. Então, ele não contribui por amor a Deus, mas para alimentar sua ganância, sua expectativa de ter mais. A parte disso, a maior parte das igrejas evangélicas estão sofrendo por força da falta de decisão e atitude dos membros de se tornarem cooperadores no aspecto das necessidades físicas, materiais e no que diz respeito à questão de funcionais assim da obra do Senhor. Então, as igrejas têm sofrido tanto que os pastores hoje, há algum tempo atrás eu estive conversando com mais um que disse, olha, eu propus, ele fez uma assembleia na igreja e pediu para ser pastor de tempo parcial. E agora ele trabalha secularmente e no tempo que sobra ele está servindo a igreja, pelo fato das igrejas estarem perdendo receita, e não é por causa da crise, e os pastores terem que fazer alguma coisa para se manterem a parte do sustento por serem pregadores do Evangelho. Então aqui Paulo ele passou um tempo trabalhando secularmente, e aí no verso 4 vai dizer, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Só que isso nós não sabemos o tempo que durou, porque Paulo ele passou 1 ano e meio em Corinto. Mas por causa, volto a dizer, da necessidade. Se houver necessidade, não existe problema do pastor arregaçar as mangas, arrumar um trabalho secular, até que as coisas de verdade possam caminhar como deveriam, para que ele possa pregar o Evangelho e viver do Evangelho. Então Paulo ele trabalhou como fazedor de tendas até que a provisão chegou. E a provisão chegou quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia. No versículo 5 vai dizer, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado do Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Aqui não é mais os sábados. Agora Paulo assume o ministério apostólico novamente, pelo fato dos irmãos da Macedônia haverem mandado uma oferta para ele, por intermédio de Timóteo e de Silas, e agora, tendo o sustento para se manter, Paulo agora larga o seu ofício e vai pregar em Corinto o Evangelho. Então, por força da necessidade, pode acontecer de um pastor ter que fazer essas duas coisas. Só que, infelizmente, hoje, muitos pastores estão abandonando o serviço de tempo integral para o Evangelho, porque eles dizem que não querem mais sofrer financeiramente por causa da dureza de coração da igreja em contribuir. Então a oferta chegou, Paulo agora arregaçou as mangas só para o Evangelho, e agora ele prega o Evangelho para os judeus, testificando que Jesus é o Cristo. E aí acontece o que aconteceu nos outros lugares. Se por um lado, aqueles que foram compungidos pelo Espírito Santo creram, por outro lado, aqueles judeus que não creram, eles simplesmente se endemoniaram. Talvez a expressão mais clara seja isso. De vez em quando a gente enfrenta esse tipo de coisa, quando vai pregar para uma pessoa por aí, e não é nem judeu. Dependendo do lugar, em alguns lugares aqui de Santa Rosa, os ouvintes são mais difíceis que em outros, mas o que é que aconteceu? Paulo insiste com os judeus e mostra, faz tudo aquilo que ele fez em Tessalônica, faz tudo aquilo que ele mostrando pelo Antigo Testamento que Jesus era o Cristo e aí por diante, só que os judeus resistiram a ele, não apenas resistiram, mas eles falaram mal do Salvador. Eles falaram mal de Jesus Cristo. O termo usado aqui é que eles blasfemaram contra eles. Então Paulo vai lá, no sábado, prega que Jesus é o Cristo, prega o Evangelho para eles, prega o Evangelho para eles, prega o Evangelho para eles, e a única coisa que eles veem é a dureza de coração. Então o que é que Paulo faz? Pega lá o vestidinho dele, bate a poeira e vai embora. Hoje em dia, um pastor fizer um negócio desse, eu fiz uma coisa dessa com algumas pessoas que frequentavam a nossa igreja há algum tempo. Então aquele pessoal que a gente pregou para eles, e pregou para eles, e pregou para eles, e pregou para eles, e depois desse tempo todo eles continuam não querendo nada com a igreja, eu fiz a mesma coisa que Paulo, eu bati a poeirinha do vestido.
Às vezes chega o irmão da igreja, mas tem que ir lá visitar aquele irmão que nunca mais veio. Eles tiveram a oportunidade deles de pregar o evangelho. Um pastor da igreja essa semana foi visitar um desses, e quando ele disse, não, então, já que vocês estão crentes, vamos fazer um culto, eu vou pregar. A pessoa disse, não, mas eu já conheço a palavra. E eu disse para ele, para essa pessoa que tu foi visitar, eu já bati a poeirinha do pé. Foi Jesus que disse. Você vai lá e anuncia a paz. Se eles receberem a paz, entre na casa e fique com ele. Mas se não, bata a poeira das sandálias e vá embora. O que significa essa atitude? Essas pessoas tiveram a oportunidade e elas rejeitaram. E por aí existe uma série de pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho que elas ouviram. Então Paulo, ele chega um momento aqui, depois de tentar e pregar que Jesus era o Cristo para os judeus, e os judeus simplesmente não queriam aceitar essa verdade e ainda blasfemavam, ainda falavam mal de Jesus Cristo. Ele simplesmente chega lá, bate a poeirinha, sacode as vestes. Isso era uma atitude de literalmente imprecação de juízo. E diz para eles uma coisa interessante que está no livro de Ezequiel. Eu queria que alguém abrisse Ezequiel 33:4, enquanto eu vou ler aqui. Paulo vai dizer para eles: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. Ele vai dizer essa mesma coisa para os presbíteros de Éfeso lá em Mileto, no capítulo 20. Do sangue de vocês eu estou limpo. Então, eles tiveram a oportunidade de ouvir. E, na verdade, aqui, eles tiveram muitas oportunidades e rejeitaram todas elas. Então, Paulo chega para eles e diz que o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. A ideia aqui é, se vocês terminarem a carreira de vocês da condição que estão e tiverem que comparecer diante de Jesus Cristo no dia do juízo e receberem um anátema dele, o maldito, apartai-vos de mim, maldito, a culpa não é minha. Eu avisei vocês. Eu avisei. Às vezes as pessoas querem nos culpar acerca dessas pessoas que já ouviram uma infinidade de vezes o Evangelho e ainda continuam com o coração endurecido, como se nós tivéssemos a obrigação de devotar a vida toda só para pregar para elas. Não temos. Elas tiveram a oportunidade delas e rejeitaram. E aí, agora é uma questão delas com Jesus Cristo no dia da prestação de contas. Paulo simplesmente disse para os judeus: olha, cansei de vocês e eu não vou mais pregar para vocês. Se fosse hoje, alguém colocaria aquela carinha do WhatsApp horrorizado, né? Mas na verdade eles estavam fazendo algo que já era prática. Jesus mandou os discípulos fazerem isso com aqueles que rejeitassem a mensagem do Evangelho depois de haverem sido confrontados por ela. Então, Ezequiel capítulo 33, verso 4. Alguém lê com a voz forte. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, quem vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Vá. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier abater uma viga dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue derramarei do atalaia. Aí. Então, Deus usa através de Ezequiel a figura do vigilante, ou do sentinela, né? As cidades, elas eram edificadas e, por força da guerra naquela época, tudo era conquistado na guerra, haviam torres que eram estabelecidas nas entradas da cidade e o sentinela ficava de olho. Quando o inimigo se aproximava, ele tocava a buzina para alertar os moradores da cidade que o inimigo estava vindo, a fim de que eles se preparassem, se armassem e ir por diante para se defenderem. Aí o que é que Ezequiel faz com relação, Deus falando com Ezequiel acerca do anúncio da palavra dele para o povo. Então ele pega a figura desse sentinela e diz: olha, se o sentinela ele vê o inimigo e ele
toca a buzina, o povo ouve a buzina e não faz nada para se preparar, e o inimigo vem e os mata, eles vão morrer por causa do seu pecado, porque eles ouviram a buzina e não levaram a sério. Mas o sentinela está livre do sangue deles. Se o sentinela não avisasse, ele seria morto. Então Paulo chega para os judeus e diz: olha, eu avisei vocês, se vocês perecerem não é por culpa minha, que a condenação de vocês seja sobre a própria cabeça, foram vocês que rejeitaram, eu avisei. Então, infelizmente, na nossa caminhada nós lidamos com isso. Passamos muito tempo investindo em pessoas, e simplesmente parece que por mais que investimos, mais aversão, mais desprezo, mais rejeição ela tem. Então, às vezes chega um momento que a gente olha ao redor e tem um monte de gente que não teve a oportunidade que ela teve. Ela teve a oportunidade. Então, a gente parte para aqueles que não tiveram conhecimento da verdade. Foi isso que Paulo fez aqui. E graças a Deus, Paulo fez isso. Ele insistiu com os judeus, mas ele percebeu que ao redor dele existia uma multidão de pessoas que não eram judeus, que precisavam ouvir o Evangelho. Então o que ele faz? Aquela atitude dele de ir primeiro para a sinagoga e assistir na sinagoga, ele agora abandona na sinagoga e vai para a casa de um homem chamado Tício Justo. Possivelmente era um dos frequentadores da sinagoga, um prosélito ou um temente a Deus, aqueles que abraçavam a religião judaica por opção. Ele vai dizer aqui que os judeus resistindo, ele sacudiu a poeira, disse para eles que ele estava deixando e abandonando eles nessa empreitada. Eles tiveram a oportunidade deles e ele disse: agora eu parto para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, ou um homem temente a Deus. Ele poderia ser um prosélito, que era um gentio que se convertia ao judaísmo e se tornava judeu em termos religiosos, se circuncidava e se tornava membro de uma sinagoga. Por outro lado, tinha aqueles que abraçavam a lei judaica como estilo de vida, o Deus de Israel como Deus dele, mas não queriam ser membros da sinagoga. Eles não se circuncidavam, continuavam na sua caminhada, mas ambos eram gentios, não eram judeus de nascença, não eram judeus de sangue. E aí um desses homens, possivelmente um dos que escutaram Paulo quando ele foi pregar na sinagoga, ofereceu a sua casa para que Paulo ficasse hospedado lá. Como consequência disso, Paulo prega o Evangelho e continua pregando o Evangelho. E por pregar o Evangelho, isso é muito próximo da sinagoga, quem ouve o Evangelho é o que a gente poderia chamar do pastor presidente da sinagoga. Imagina aqui na cidade, saiu essa notícia: o padre se converteu. Foi uma coisa dessa aqui que aconteceu lá. Já que ele não podia mais pregar na sinagoga, um dos que ouviram ele na sinagoga oferece a sua casa. Paulo estabelece o centro de pregação ali, e quem se converte é o principal da sinagoga, com a família dele toda. E isso repercute, como repercutiria se o padre da cidade se convertesse. Como consequência disso, a atenção da cidade é chamada e Paulo prega o Evangelho, e aí muitos frutos são produzidos. Ele diz, saindo dali da sinagoga, depois de dizer para os judeus que não ia mais insistir com eles, porque eles tinham tido a sua oportunidade, ele entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos coríntios, ouvindo a pregação de Paulo, creram e foram batizados. Mais uma vez, foi o que foi estabelecido na igreja primitiva, que a aceitação de um gentio na igreja seria oriundo, ou seria por intermédio do batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou usando aquela pequena frase que Lucas estabelece nos seus escritos, em nome de Jesus Cristo, que simboliza diretamente conforme a autoridade de Jesus Cristo. E aí você vai ter que perguntar como é que Jesus Cristo ensinou isso. Jesus Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 28, que eles deveriam batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas pessoas creram.
Muitos gentios vieram a crer e judeus. Imagina o problema, em nenhuma das cidades que Paulo viajou, que ele pregou numa sinagoga e se converteu gente, o principal da sinagoga se converteu. O que é que aconteceu com Paulo? Eles armaram para Paulo, Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou com vara, Paulo foi preso, Paulo teve que sair corrido, porque se pegassem ele seria morto, porque judeus e gentios que faziam parte da sinagoga se converteram. Agora, o principal da sinagoga se converte, e aí, com certeza, para Paulo, a visão se formou. Aconteceu isso. Em Tessalônica, Paulo teve dificuldades. Aconteceu isso em outras cidades, os judeus em Bereia. Paulo teve dificuldades e teve que fugir. Imagine nessa situação, Paulo já chega um pouco desanimado. E ele, quando soma tudo isso, começa a pregar, vai na sinagoga, as pessoas começam a se converter. Imagine se os de Tessalônica sabem de uma coisa dessa. E é aí que Deus entra em cena mais uma vez. Eu acho interessante, hoje a gente estava falando sobre isso, que não existe acaso na vida da gente. Nós temos a companhia de Deus o tempo todo e Ele vai aplanando os caminhos, vai dirigindo os nossos passos a fim de que se estabeleça na nossa vida tudo aquilo que Ele tem para fazer. Então todas as circunstâncias agora cooperam para Paulo ser preso, ser surrado ou ter algum tipo de problema que tenha que fugir de novo, porque senão morre. E aí, quando tudo parece cooperar para que Paulo tenha uma experiência, mais uma vez, sofrida, Deus entra em cena para confortá-lo. Então Paulo sai desanimado, Deus dá uma casa e um amparo e pessoas para apoiá-lo. Deus traz de novo Silas e Timóteo. Agora existe uma equipe de 5, além de Lucas, porque Lucas aqui é uma testemunha ocular daquilo que ele está registrando. E aí o que acontece? Mais uma vez Paulo se sente na iminência de ter que enfrentar todas aquelas lutas novamente que ele enfrentou por causa da pregação, e Deus chega para ele, verso 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Isso é tudo que o missionário gostaria de ouvir da parte de Deus. As circunstâncias cooperam para, humanamente falando, ele sofrer mais um pouco por causa da pregação do Evangelho, e Deus chega para ele e diz: primeiro, não tenha medo, não temas. Vou pular para o 10, porque eu sou contigo. Na verdade, Deus não precisa falar isso com a gente. Não precisa haver uma ação sobrenatural ou um tipo de manifestação espetacular para que a gente saiba disso. Já está escrito na palavra. Só que muitas vezes as circunstâncias difíceis da nossa vida fazem com que a gente não enxergue isso, por força da nossa fragilidade, por força da nossa fraqueza. Se está escrito, é verdade. Mas às vezes os sofrimentos e as lutas que nós enfrentamos na caminhada faz com que nós não consigamos enxergar mais essas promessas de maneira muito clara, e aí Deus intervém de outra maneira. Então Paulo está na iminência de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, e Deus diz para ele: olha, não tenha medo, você não está sozinho. Não está sozinho, não temas, eu sou contigo. Continue pregando, fale e não te cales. 2 garantias Deus deu para ele na sua palavra aqui. Primeira, é que ele não iria sofrer mais. Por mais que os judeus estivessem irados com ele, e por mais blasfêmias que eles proferissem contra Paulo, Paulo não iria sofrer aquilo que ele sofreu nas outras cidades por causa do Evangelho. E o interessante é que quando nós vamos para as outras cidades, os judeus, eles usavam como meio para perseguição e prisão de Paulo as autoridades romanas.
Aquelas mulheres que eram esposas de pessoas de altas autoridades romanas que frequentavam a sinagoga, normalmente era o canal utilizado com eles para que elas incentivassem e estimulassem os seus maridos a perseguirem Paulo. Elas fizeram isso anteriormente. Então os judeus tinham contatos com as autoridades e eles se utilizavam das autoridades romanas como instrumento para tentar impedir Paulo de fazer o que ele estava fazendo, pregando o Evangelho. Eles transformavam a mensagem do Evangelho como uma mensagem que fazia o povo desobedecer à lei romana. E aí Deus diz para ele que ele não deveria ter medo, porque ninguém iria fazer mal para ele naquela cidade, ninguém iria tocar nele. Como o modus operandi era estimular as autoridades romanas para perseguir Paulo, na semana que vem nós vamos ver que a primeira coisa que Deus faz é trocar o governador da cidade, da província. Deus manda lá um Gaio, paz e amor. Os judeus até vão tentar, semana que vem a gente vai ver, mas simplesmente o governador novo não dá crédito a ele, legaliza a pregação do Evangelho em Corinto e bate nos judeus. Então os judeus estavam tentando armar tudo contra Paulo, mas a palavra de Deus não pode cair. Se Deus disse, acabou. Deus disse para Paulo, ninguém vai tocar em você aqui. E por mais que os judeus tentassem, ninguém tocou em Paulo. Segundo, a melhor promessa que Deus poderia fazer para um missionário: pode pregar que eu tenho um monte de ovelha aí, perdida no meio dessa multidão. Gente, Jesus, lá em João capítulo 10, diz para os discípulos que ele tinha muitas ovelhas fora do aprisco de Israel e cabia a ele buscá-las, e Paulo era o instrumento dele para buscar essas ovelhas. E uma coisa nos chama a atenção é que Deus, antes que as pessoas ouvissem o Evangelho e antes que elas viessem a crer, Deus já está dizendo: olha, tem povo meu aí no meio dessa multidão perdida. Então fale e não te cales. Como consequência dessa garantia de que Deus estaria com ele, de que Deus impediria que qualquer mal acontecesse com ele, como aconteceu nas outras cidades, e que muita gente, além daquelas que já haviam se convertido, ainda iriam se converter, Paulo passa ali 1 ano e meio. Possivelmente, apesar daqui, está escrito no 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, possivelmente o ensino estava limitado ao que ele diz no verso 5, a provar que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador. Por que a gente diz isso? Porque Paulo sai da cidade de Coríntios e entra lá aqueles falsos mestres e pregadores. Ele vai, deixa Paulo, depois que ele recebe as notícias que a igreja estava uma bagunça, ele lá no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: eu queria tratar vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais. E ele faz uma afirmação: com leite vos criei e não com alimento sólido. Possivelmente Paulo aproveitou esse 1 ano e meio somente para falar de Jesus Cristo. E ele diz isso na carta, que não quis saber outra coisa no meio deles a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele não quis pregar outra coisa, por isso que ele diz: com leite eu vos criei. Então, já que Deus diz que tem muito povo no meio dos perdidos para ser alcançado, e diz para ele: fale e não te cales, então ele gastou 1 ano e meio naquela grande cidade do Império pregando o Evangelho, e muitos vieram a crer, além desses que são citados aqui. Então algumas coisas, elas são evidentes aqui. Primeiro, que Deus é aquele que controla e coordena o curso da nossa vida. E nos momentos de fraquezas que nós temos, Ele sempre vai estar lá provendo o meio para nos ajudar na fraqueza, até o momento em que nós nos fortaleçamos de novo e voltemos à caminhada, não somente fazendo aquilo que temos que fazer, mas ajudando aqueles que estão fracos.
Segundo, para aqueles que fazem a obra do ministério, não é falta de fé nem de espiritualidade por motivos circunstanciais um obreiro arregaçar as mangas e trabalhar secularmente ao mesmo tempo que exerce a obra do ministério. Imagine, qual é a grande desculpa que normalmente os irmãos usam para não se envolverem tanto na obra de Deus? É porque eu trabalho secularmente. E trabalho secular não é problema para alguém se envolver com a obra de Deus. A prova nós temos em Paulo. É possível uma pessoa ser pastor da igreja e trabalhar secularmente. Ele não vai ter aquele tempo que o integral tem de se dedicar, mas é possível ele dar frutos para o reino de Deus, trabalhando secularmente. Paulo limitou a sua esfera do ensino. Ele não debateu coisas complicadas. Ele anunciou a salvação aos perdidos. E anunciar a mensagem da salvação é uma qualidade que possui todo aquele que é crente de verdade. Ele só é crente porque creu na mensagem do Evangelho. E ele pode devotar a sua vida para testificar essa verdade. Terceiro, Deus é aquele que sustenta. Então, é circunstancial. Se não tem condições de haver sustento integral, então pode haver sustento parcial. Houve condições de haver sustento integral, que haja sustento integral. Então aqui, Silas e Timóteo, quando chegam da Macedônia trazendo uma oferta para Paulo, então Paulo volta a exercer o seu ministério de tempo integral e começa a pregar continuamente, tanto que os judeus ficaram irritados com a insistência de Paulo pregando o Evangelho e passaram a blasfemar de Jesus Cristo. Se eu prego, gente se converte. Isso faz parte da obra de Deus. Só não vai se converter se eu não prego. Em alguns lugares vai se converter pouca gente, como foi em Atenas. Aqui se converteu muita gente, porque Deus tinha um povo. Chegou o momento das ovelhas que estavam perdidas no meio da multidão serem alcançadas e serem chamadas, como diz lá em João capítulo 10, para o aprisco: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas são minhas. E elas me seguem quando ouvem a minha voz. E aqui nós temos uma multidão de pessoas que, ouvindo o chamado do bom pastor, creram e vieram para o seu rebanho. Por último, Deus garante a sua presença conosco. Ainda que as circunstâncias pareçam dizer que fomos abandonados, Ele nunca nos abandona. Momentos difíceis da vida não é sinônimo de que Deus nos abandonou. Se pensarmos no que Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, momentos difíceis é uma oportunidade para que a gente experimente essa fé que nos impulsiona a continuar a caminhada, ainda que o mundo ao nosso redor diga que a nossa vida terminou ali. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo vai dizer que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Então Deus, Ele deu uma promessa para Paulo. O Senhor apareceu em visão a Paulo e disse: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E aí Paulo é a segunda cidade que ele passou mais tempo. A próxima, que é Éfeso, é que ele vai passar 3 anos lá, mas aqui em Corinto ele gastou boa parte da sua caminhada ministerial pregando a palavra de Deus. Aqui basicamente termina a sua segunda viagem missionária. Alguns escritores começam a determinar a terceira viagem missionária a partir da segunda vinda para Éfeso, né? Porque ele sai daqui, vai para Éfeso, vai na sinagoga, dá uma pregada e depois se manda. E depois ele volta para Éfeso, e aí nessa segunda vinda que ele vai passar 3 anos lá. Mas aqui nós vemos um Deus que ampara, e não é diferente. Esse mesmo Deus que esteve com o apóstolo Paulo, esse mesmo Deus que estava presente na vida do apóstolo Paulo e que prometeu estar com ele, protegendo, guardando, é o mesmo Deus que está comigo, com você, é o mesmo Deus que está conduzindo a igreja. Por isso eu digo que nós somos o povo mais seguro do mundo. Se as coisas estão difíceis, Deus está lá. Se estamos na beira do precipício, Deus está lá. Se o mundo parece que está desmoronando, Deus está lá. Se está tudo bem, Deus está lá do mesmo jeito. Então a nossa vida não é governada a intempérie do mundo, as intempéries
Mas a nossa vida é governada pelo fato de sabermos que não importa como o tempo esteja diante de nós e as circunstâncias, Deus vai estar conosco até o fim da caminhada. Por isso podemos orar. Pedir a Deus que abra os nossos olhos para que nós enxerguemos isso. Apesar dele não dizer isso para nós, a sua promessa é válida. Só que temos que lembrar que muitas vezes ele vai nos preservar do mal, mas outras vezes ele vai permitir que o mal nos alcance. Como vimos na carta de Paulo de 2 Coríntios, Paulo diz para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que livra, no Deus que livra, e ele nos livrou. E segundo, no verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação com a mesma consolação com que Deus nos consolou. Então, às vezes, Deus permite esses momentos difíceis, porque no plano dele para a nossa vida, a fim de que nós sejamos uma bênção para os outros, ele nos coloca no fogo, depois ele vem, apaga o fogo, nos faz enxergá-lo, nos tirando de lá, para quando encontrarmos alguém que está na mesma luta, à beira do desespero, podermos dizer para ele: confie em Deus. Confie em Deus. Eu estava enfrentando uma luta semelhante e eu busquei a Ele, e Ele estendeu a sua mão e me tirou de lá. Nós não apenas vamos dizer para eles que existe um Deus que pode livrá-los daquele mal, mas podemos dizer que nós experimentamos mal e Deus estendeu a sua mão e nos tirou de lá. Então, em todas as coisas, ou como Paulo diz, todas as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pai amado, voltamos a pedir: abre os nossos olhos e o nosso coração para te enxergar e enxergar a tua grandeza em meio às adversidades, Senhor, que enfrentamos na carreira que o Senhor propôs para nós. Que venhamos corrida, como diz o escritor aos Hebreus, com os olhos sempre fixos em Ti, Jesus, que estás nos aguardando no final da carreira, na linha de chegada, para nos livrar eternamente de todo mal, de toda dor, de toda angústia, de todo sofrimento. Por isso, enquanto ainda estamos correndo a nossa carreira e passíveis de experimentarmos essas situações adversas, que em todas elas o Senhor nos fortaleça pelo Teu Espírito, a fim de que os nossos olhos não sejam tirados de Ti. Por isso, sê com a minha vida, Senhor, sê com a vida dos Teus filhos, e nos faz, ó Deus, aplicar essas verdades à nossa vida, a fim de que nós possamos ser um instrumento de bênção mais intensamente, tanto para aqueles que estão dentro do aprisco, como para aqueles que estão fora. Por isso, sê conosco de volta ao nosso lar. Vem, Senhor, nos fazer pensar nessas coisas, e que Teu Santo Espírito venha aplicar cada verdade dessa ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?